Olá, pessoal! Com muita honra e alegria, estamos inaugurando esse novo espaço da Trincheira do Turismo, aqui na revista Manchete. E hoje, para brilhantar essa inauguração, eu trago aqui um querido amigo, meu parceiro, meu sócio, uma pessoa muito dedicada ao que faz e sempre dá certo por isso. Nós vamos ouvir um pouco aqui da história do Márcio Claire, que está aqui conosco. Primeiro, te perguntando como é que foi o início dessa caminhada, né, para chegar agora já bem mais maduro com a inauguração e o sucesso do Terra dos Dinos, né, o Parque dos Dinossauros, o maior parque dos dinossauros do mundo, com 4 milhões de metros quadrados, aqui na cidade de Miguel Pereira. Foi meio que uma loucura nossa, né? Na pandemia, essa empreitada de montar um parque de dinossauros em Miguel Pereira. A gente sabe que a ideia não foi nossa, até gostaria de contar e falar, pô, a gente sentou, eu e meu sócio, eu e o Sábio sentamos, vamos montar o quê? Um parque de dinossauros em Miguel Pereira. Então, acho que as pessoas já sabem quem foi do prefeito, né, o André Português, que eu acho que hoje em dia a história de prefeito tem que ser um prefeito empreendedor, né? As pessoas têm que se reinventar, porque, enfim, cada vez os municípios, arrecadação, enfim, buscar isso. Mistura um pouco a minha história, eu sempre fui um cara empreendedor, eu acho que eu nunca tive CLT, sempre busquei fazer negócio, acho que a gente, ainda mais no nosso país, nosso estado, cheio de dificuldades, enfim. E aí, quando a gente senta, o André traz aquela ideia pra gente, e acho que o maior desafio foi tentar criar um parque que fugisse dos parques tradicionais, que a gente conhece, que são nada mais do que exposições de dinossauros. Na minha vida de empreendedor, eu não tinha a menor noção do que seria administrar um parque, né? Então, aí eu me lembro que eu fui visitar lá o Aquarrio do Pablo, e aí eu cheguei logo na porta, veio alguém me apresentou, isso aqui prazer, isso aqui é o fulano de tal, veterinário. Eu falei, pô, bacana, imagina se administrar esses peixes todos aqui. Ele falou, não, eu só cuido do cavalo marinho. E aí eu me lembro que uma vez aí o Sábio falou, pô, a gente está no caminho certo, né? Porque o nosso dinossauro não alimenta, não come. Então a gente está não fica doente, né? Não fica doente, enfim. Mas eu acho que foi um grande desafio para a gente, e acho que a gente aproveitou, trouxe pessoas extremamente importantes para a gente, como o João Shoa, que é o arquiteto, que enfim, faz os palcos do Rock in Rio, o Márcio Trigo como diretor artístico, cara com 30 anos de Globo, o Pequinho para criar o storytelling do parque. Chicão. Porra, o Chicão, um papo aí da tirolesa, enfim. Então acho que acho que acaba que virou uma referência, né? Acho que juntou, né, a nossa entrega junto com o trabalho do André, porque, enfim, é aquilo que eu falei, o prefeito ele tem que ajudar da melhor maneira possível para entender que aquilo ali é bom para a cidade. A gente está falando de uma cidade com 20 mil habitantes, a gente está levando aí por ano quase 500 mil pessoas, e aí a cidade acaba virando uma cidade de entretenimento. Então começou a vir outras coisas, outros empresários investindo, como o próprio Marcelo, a Maria Fumaça. Enfim, Júlio para o Parque das Aves. Enfim, eu acho que agora, e o André conseguiu movimentar um pouco isso com as outras prefeituras, né? Porque eu recebo muito telefonema de prefeitos, pô, o que a gente pode fazer na minha cidade? Vamos pensar em alguma coisa. Eu acho até engraçado que, enfim, o prefeito de Guaba falou, vou montar um parque de dinossauros também. Eu falei, pô, tanta coisa pra montar, o cara quer montar outro parque de dinossauros. Mas eu acho que é isso, acho que o movimento do turismo, acho que foi secretário de turismo do estado, entende que é uma coisa extremamente importante para a economia local, o gerador de emprego rápido, enfim, e fora a economia, né, os terceiros ali no entorno. Uma coisa interessante do parque é sempre a conexão com a natureza, que muita gente não tem acesso a isso, né, hoje, mas você tem uma floresta Tijuca, enfim, mas quantas pessoas de repente têm acesso? Então a gente faz essa imersão dentro da natureza e a ideia é que os próximos parques todos tenham o mesmo conceito, enfim, a mesma entrega. E é importante também, eu aqui dar meu testemunho, né, porque a gente participou lá dessa origem do Parque da Terra dos Dinos. Hoje, além de outros negócios que nós vamos falar aqui rapidamente, virou essa referência e está sendo chamado para abrir um parque Terra dos Dinos em várias cidades, e esses dois que começam agora, tanto no Espírito Santo, Guarapari, quanto em Campos do Jordão, que já é uma referência. Não tenho dúvida que vai ser também nessas duas cidades um grande sucesso. Em Miguel Pereira é diferente, é uma cidade com 20 mil habitantes, com pouca
ou quase nenhuma arrecadação, cidade que não tinha um orçamento muito forte, a estratégia que o André Português, o prefeito que acabou de sair de lá, através do turismo, gerando impostos, ele está cuidando da saúde, da educação, da segurança, etc., que são as prioridades de todas as cidades. Então, no início, ele foi muito combatido. A gente aqui com dificuldade no hospital público, a gente com dificuldade na escola, e esse prefeito inventando o Parque dos Dinossauros. E hoje essas pessoas conseguiram enxergar que o parque que o Marcinho criou é que está salvando a cidade, e não só a cidade, a região. Quando você coloca um fluxo de 500 mil pessoas com poder aquisitivo visitando a região, porque Miguel Pereira não cabe, não tem hotel para essa turma toda ainda, então eles têm que se espalhar nas cidades ali do Vale do Café. Isso que cria, que traz dinheiro, traz divisa e traz emprego para toda a região. Então acho que esse é o grande mérito, né, Marcinho? Não tenho dúvida, até porque a gente, ali é uma concessão, a área não é nossa, então a gente ainda paga uma outorga, né? Então além do ISS ainda paga a outorga, então gera uma renda, né? E é o que você falou. Agora, o que eu gostaria muito é de tentar trazer isso para o próprio Rio de Janeiro, né? Porque a gente vê hoje, a gente tem uma cidade maravilhosa, né? Incrível, uma capacidade, uma referência mundial, mas hoje a gente não consegue, eu acho até você como secretário pode falar, como é que a gente não consegue concentrar esses turistas para cá? A questão da segurança pública é ela que viabiliza toda a atividade econômica, não só no turismo, mas na cidade toda. Então, essa questão dos corredores turísticos, se você pegar desde o Santos Dumont até aqui no Recreio, por exemplo, essa parte da orla, ela tem que ser tolerância zero. Tolerância zero. Copacabana deveria ser o bairro modelo, desde o Leme lá, na Pedra do Leme, até o Hotel Fairmont, no posto 6, pegando areia. Você sabe que 30% dos problemas dos assaltos acontecem na areia, na madrugada, à noite. Então você tem uma orla com os quiosques, são 319 quiosques, podendo colocar câmeras virada para o mar, virada para a Avenida Atlântica, e aí você pega o primeiro quarteirão até a Barata Ribeiro. Então esse pedaço é um pedaço sagrado. E o conceito um pouco do André foi também esse. Falou, a cidade hoje é toda monitorada, com câmera facial, então todo mundo que entra na cidade tem um controle. Então, assim, se vai somando coisas que te protegem e fazem o seguinte, cara, vale a pena conhecer Miguel Pereira. E o que as cidades estão fazendo, né? E você hoje vai buscando... Eu fui visitar uma cidade no sul, acho que era Eldorado, enfim, posso estar chutando aqui o nome. Uma cidade que tem 15 mil habitantes. Eles resolveram fazer o maior Cristo do Brasil. Então eles pegaram a réplica aqui do Cristo, só não tem que ter o trem lá ainda. E aí colocaram lá na rocha, virou uma cidade, enfim, hoje com maior visitação ali, pelo menos acho que do estado, do Rio Grande ali do estado. Então, assim, eu acho que o grande barato, sabe, assim, eu sou um cara que eu estou em vários mercados, né? Desde do entretenimento, do mergulho, do imobiliário. Eu te confesso que é o mercado que mais hoje que me atrai, enfim, que me conecta, primeiro pela satisfação, né? Você está ali com os clientes, com a criançada toda, mas é o mercado que te dá todos os retornos de imediato, né? Seja de financeiro, seja de entrega, enfim, de todos os resultados. Satisfação, né? Satisfação como um completo. E eu acho que isso vale para o Brasil inteiro. E também, lá em Miguel Pereira, você tem uma pousada, a melhor pousada lá, o melhor hotel. Porque aí uma coisa rebota uma coisa outra, trouxe a outra. A gente sabe que para onde esse turista vai, como você falou, a cidade hoje, Miguel Pereira, não comporta todos os E que está indo muito bem, né? Muito bem. Então a gente começou a investir nessa parte de hotelaria, mas eu não troco os dinossauros por nada. Eu acho que carregando os apelidos, né? Tio Rex, Walt Disney, mas a gente, acho que essa coisa do dinossauro, do entretenimento, a gente brinca, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, dinossauro não prescreve. Então pode mudar a geração, enfim, que vai continuar. Eu me lembro que na época o pessoal falou assim, pô, mas como é que você vai escolher esses dinossauros? Eu falei, eu faço a menor ideia, eu conheço o T-Rex. E a gente entra em contato lá com o Kellner, que é um papa da paleontologia aqui Professor Kellner. Professor Kellner, diretor do Museu Nacional. E eu me lembro que eu liguei para ele e falei, professor, eu preciso da sua ajuda, eu vou montar um parque de dinossauros, eu tenho um catálogo aqui, os animatronics, né, enfim. E eu não preciso fazer curadoria de dinossauros. Eu não sei nem qual é a cor do dinossauro. Aí ele me respondeu e falou, pô, nem eu, você ligou pro cara errado, você tá esperando que eu também saiba a cor, enfim.
Enfim, então, assim, sabe, acho que o mundo do entretenimento, do turismo, fui picado aí pela mosca azul e não pretendo sair, e eu gosto de participar diretamente do dia a dia ali. Aqui para a gente já ir caminhando para o encerramento, bom ferroviário, eu queria destacar nisso tudo que o Marcinho falou, a locomotiva, a Maria Fumaça, que está em funcionamento num trecho de 4 quilômetros, ligando o centro da cidade, essa rua coberta, até um distrito que chama Governador Portela, que tem uma estação também histórica lá, e é o único trem do sul do sul fluminense, quer dizer, do Rio de Janeiro. Fora o trem do Corcovado, a gente só tem o trenzinho, a Maria Fumaça de Miguel Pereira, que é um outro trabalho obsessivo do André. Ele foi buscar essa locomotiva lá no norte fluminense, enfim, era o sonho dele, porque Miguel Pereira sempre foi reconhecido como um importante entrocamento ferroviário. Você sabe, hoje a gente falando do Cristo, quantas pessoas se transporta hoje para a visitação? Por ano? 1.200.000 agora. 1.200.000. Mas a de Miguel Pereira deve bater 80 mil por ano. Mas já é um sucesso absoluto, porque é uma prova de resistência. Se você imaginar que tanto quanto os dinossauros, os trens são animais em extinção, cara. Não existe mais. Né? As novas gerações nunca viram um trem na vida. Então hoje elas pedem aos pais levarem lá em Miguel Pereira para conhecer um trem funcionando. Tem 32 trens turísticos no Brasil, são 32 heróis, o trem do Corcovado é um desses. Mas você tem lá no sul, você tem a Maria Fumaça do Sul, fica em Garibaldi, ali a 1h30 de Gramado. Trem do Forró, enfim, tem alguns, tem Minas Gerais tem alguns, São João del Rei, Tiradentes tem o trem, Mariana, Ouro Preto, mas esse aqui de Miguel Pereira é um orgulho aqui pra gente. Então, dentro dessa nossa temática aqui do Parque dos Dinossauros, fazer uma reverência ao nosso André Português, que também colocou nos trilhos um trem lá na Maria Fumaça, lá em Miguel Pereira. Márcio, eu vou passar a palavra para você fazer o teu encerramento. Para mim, eu que agradeço a você, ao Marcos, pelo convite, principalmente participar dessa ressurgimento da Rede Manchete, né? Da Revista Manchete. Porque quem que não conhece, isso foi um ícone pra gente, enfim, uma referência. Eu que agradeço. Obrigado, Sara.